Gente, vamos lá para a segunda parte? A segunda parte a gente vai falar sobre a progressão dos espíritos. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 114, nos ensina o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoraram? São os próprios espíritos que se melhoraram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ou seja, é o nosso esforço diário que faz com que nós consigamos galgar novas vibrações, novas percepções de vida, quanto mais a gente desenvolve o nosso moral. Muito bem. Aí continua. Os espíritos são classificados em ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são ilimitadas em número, porque entre elas não há uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, eles podem reduzir-se a três principais. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram perfeição máxima, ou seja, os espíritos puros. Nosso exemplo, vamos lá? Jesus Cristo, claro, não é mesmo? Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala, ao desejo do bem. É o que neles predomina. Então, já querem fazer o bem como natureza, não se esforçam mais para fazer o bem, né? O bem os preenche. E pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. Nesse caso, a ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso. Eis o que os caracteriza. Então é interessante perceber que essas três divisões mais grossas, elas possuem subdivisões, mas o principal é o grosso, né? Então assim, o grosso é espírito puro, aquele que, como eu dei como exemplo Jesus, ele já é perfeito, né? Ele é um espírito puro, ele já passou por todas as fases. Depois nós temos os espíritos bons, aqueles que ainda há uma subdivisão, mas eles já têm a bondade por natureza, eles não se esforçam para isso. E tem a terceira divisão, que são os espíritos impuros, mas dentro desses impuros há um nível grande de divisões que faz com que dentro dos impuros algumas características os dividem. Então, como acontece? É assim. Primeiro é importante perceber que Kardec não fecha, não fala, olha, são essas três divididas em 10 e acabou, só existe isso. Não, ele fala, olha, essa é uma visão mais ou menos generalista, é mais ou menos o grosso, mas as divisões não são instantes, não são determinadas, não há um muro dividindo uma outra, né? Mas há certas características que fazem com que nós estejamos mais para um, mais para outro, certo? Então, eu vou trazer para vocês uma coisa interessante, bem básica da doutrina, né? Porque a doutrina espírita nos ensina que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem nenhum saber. A cada um deu uma determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Aí a pessoa fala assim, eu quero ser feliz. Quer ser feliz? Ótimo, perfeito. Como é que você vai ser feliz? Sendo um espírito puro. Como a gente é um espírito puro? Quando a gente já passou por todas as vicissitudes, já adquiriu todas as qualidades, todas as virtudes, e a gente já não tem mais esses elos que aqui no plano de expiação e prova a gente ainda tem, né? Nós não estamos, desculpa,
para você que acha que já é Jesus, que já está no nível de Jesus, me desculpe, não está. Nós ainda temos o orgulho e o egoísmo como carro-chefe da nossa vida. E isso nos coloca, na sua grande maioria, nessa terceira divisão. Então a gente ainda está bem no começo da escada, mas a gente pode não estarmos na 10ª classe, podemos estar na 9ª, na 8ª, na 7ª, e aí sabendo que a 10ª, teoricamente, é a mais rudimentar, e a primeira é a que faz parte, os espíritos puros. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Lembra que a criação foi simples e ignorante? Então é através dessas provas que ele adquire esse conhecimento que o espírito não nasce com. Ele vai adquirindo com o passar do tempo. Uns aceitam, nós, né? Uns espíritos aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e pela falta em que desse modo incorre, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, Kardec nos explica aqui, através da comunicação com os espíritos, que quanto mais nós evoluirmos moralmente, quanto mais rápido nós fizermos a nossa modificação, mais rápido chegaremos ao estado de espíritos puros e seremos felizes. Não é verdade? Então, cabe a nós, a cada um. Eu não estou feliz, eu não sou feliz. Ok, isso é importante você perceber que você não é feliz e que você não está feliz. Isso significa que existe um caminho a ser traçado. Você precisa fazer um planejamento para a sua vida espiritual também. É tão comum, né? A gente faz planejamento do ano, planejamento de família, planejamento da vida de trabalho. E muitas vezes a espiritual tá nem aí, né? E ainda há pessoas que são espíritas que falam, mas eu tenho muitas vidas ainda. Gente, muitas vidas, mas em que condições? Em que condições você virá na próxima vida? Em quais? Quais condições? Não é mesmo? Então, quanto melhor fizermos hoje, que é o dia mais importante da nossa vida, é hoje, porque é só sobre hoje a gente tem poder. O passado, já era. O futuro está na mão de Deus, não é mesmo? Mas hoje, no dia de hoje, que é o dia mais importante da sua vida, da minha vida, da sua vida, hoje você tem poder sobre esse momento. E sobre esse momento você deve, se você quer ser feliz, e eu acredito que todos nós queremos ser felizes, se esforçar agora, não agora, em desenvolver as virtudes, aquelas que você não possui, né? E perceber as sombras e trabalhar com elas, porque quanto mais cedo nós formos melhores, mais cedo nós seremos felizes.